E aí, pessoal? Que saudade de vocês, muita saudade. Saudade de estar perto, saudade de abraçar, saudade de orar junto. É muito louco essa situação que a gente está vivendo, né? Mas eu creio que logo, logo estaremos juntos, logo, logo estaremos abraçados, orando uns pelos outros, comendo junto, rindo, né? É muito bom. E eu tava aqui pensando nessa situação de pandemia e me veio um testemunho na cabeça de um Deus que livra, né? E a gente tá vivendo essa situação de pandemia e a única coisa que a gente pede para Deus é nos livrar, né? Livra, Senhor, a gente, livra a nossa casa, livra os nossos parentes, livra os nossos pais, né? A gente pensa naquelas pessoas que são mais sensíveis, né? E a gente tem medo por elas, né? Mas a nossa confiança está no Senhor e a gente acredita que a mão poderosa do Senhor está nos livrando, né? E aí esse testemunho me vem muito na cabeça nesse momento de luta, né? Que nós estamos vivendo, esse momento de caos que o mundo está vivendo, né? É de uma irmã que há muitos anos atrás ela viveu essa experiência. Ela estava voltando do trabalho e perto do farol, o farol fechou e ela sentiu no coração dela uma voz muito forte: olha, não fica perto daquele homem. E aí ela começou a se aproximar e a voz gritou de novo dentro dela: não fica perto daquele homem. E ela, insistente, achando que era coisa da cabeça dela, ela ficou do lado dele. E aí ele abraçou ela pelo pescoço e disse pra ela: é um assalto. E aí ela disse: eu não tenho nada, né? Ele falou assim: vamos ver se você não tem nada. Ela falou assim: mas eu não tenho nada, eu só tenho um passe de ônibus dentro da minha bolsa. E aí ele disse: nós vamos lá pro outro lado, que era um matagal, e lá a gente vai ver o que você tem. Se você estiver mentindo pra mim, você lá mesmo vai morrer, eu vou te matar. E aí eles foram pra lá. E no meio do caminho ela foi falando de Jesus pra ele, falando que Jesus podia mudar a história dele, que Jesus podia mudar a vida dele. E aí eles chegaram lá no matagal, ele abriu a bolsa e realmente só tinha um passe de ônibus, um guarda-chuva e uma Bíblia. E aí ele, muito nervoso, ele tava muito louco de droga, e ele disse pra ela que ia matar ela mesmo assim. E aí jogou ela no chão e ela ficou de joelho e apontou a arma pra ela e ela começou a clamar pela vida. E ela: não me mata, não me mata. Ele falou assim: você vai morrer agora. E aí ela disse: pelo menos deixa eu cantar uma música. E aí ela começou a cantar uma música que diz assim: para de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. E naquele momento que ela começou a cantar, ela começou, como ela estava de joelho, a visão dela só eram os pés dele, né? As pernas. E ela começou a observar que as pernas dele começou a tremer muito. E aí ela começou a aumentar a intensidade da voz, ela começou a cantar mais alto, dizendo que ele tinha um valor. Que mesmo ele fazendo aquilo, mesmo ele estando disposto a matar, ele ainda tinha um valor para Deus. E ela começou a cantar mais alto, cantar mais alto, cantar mais alto, e declarando isso, e de repente ele cai no chão, no choro. Ele abraça ela, chorando, e pede perdão para ela. Pede perdão pelo aquilo que ele estava fazendo com ela. Ele levanta ela, ele leva ela até na casa dela, porque ele fala assim: olha, é perigoso, eu vou te levar na sua casa. E levou, o bandido levou ela até a casa dela, arrependido, do lugar até a casa dela, pedindo perdão pelo que ele estava fazendo. Ela deu a Bíblia que estava na bolsa para ele, de presente, e nunca mais viu. O que eu quero dizer com isso para você? Naquele momento ela deu de encontro a um Deus que livra. Livrou ela da morte.
Ela deu de encontro a um Deus que libertou aquele homem daquele homicídio. Eu não sei qual que é o Deus que você hoje precisa, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes, surpreendentes. É aquele que abre porta onde não tem porta, é aquele que traz a existência daquilo que não existe. O nosso Deus é um Deus de surpresa e ele é surpreendente em te surpreender. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Engraçado que quanto mais ela declarava sobre ele, que ele tinha um valor para Deus, que talvez o mundo dizia que ele não tinha um valor, talvez a mentira que estava sobre ele, que ele não tinha nenhum tipo de valor, que era por isso que ele fazia aquelas coisas, ela trazia uma identidade para ele. Você ainda tem um valor para Deus. E talvez você aí tá pensando, meu Deus, que situação é essa que nós estamos vivendo? E eu quero dizer para você, você tem um valor para Deus. Um valor estimável para Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. E ninguém pode tirar esse título de você. Ninguém pode tirar o título de filho. Você é filho do Pai Altíssimo. A Bíblia diz que ele cuida até dos passarinhos. E a Bíblia diz que nós temos valor, mais valor do que os passarinhos. Isso está lá em Mateus 6, 26, que diz assim: Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem e nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, o nosso Pai que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Sabe quem está dizendo isso? É Jesus. Jesus disse para aquelas pessoas, olha, o Pai dá de comer aos passarinhos. E será que você não vale muito mais do que os passarinhos? Você tem um valor. Você tem um valor que você nem imagina o valor que você tem. E hoje é a identidade que Deus está querendo te testificar aí dentro de você, ratificar dentro de você. Você tem um grande valor para Deus. Você não vai passar por necessidade. Você não vai passar por aquilo que você acha que você vai passar, por essas mentiras que o diabo está colocando na sua cabeça. Não, você tem um grande valor. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. A palavra de Deus diz que nós vamos louvar ao Senhor pela bondade do Senhor. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Você tem um valor. Acredite nesse valor que está sobre a sua vida. Acredite que você é a menina dos olhos do Senhor. Que você é filho amado do Senhor. Que você tem um grande valor. E nada e nem ninguém pode tirar isso de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é por você, sabe por quê? Porque você tem um grande valor para Ele. E ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Porque o Senhor te ama mais do que tudo. Te ama tanto que entregou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Para que hoje Jesus não seja mais o único, mas que seja o primeiro de muitos filhos. E você faz parte desse muitos filhos. Significa o quê? Que você tem um grande valor para Deus. Eu quero abençoar você e a sua casa. Eu quero abençoar os seus negócios. Eu quero abençoar o seu emprego. Eu quero abençoar a sua saúde. Nenhuma peste, nenhuma mortandade chegará à sua casa, porque você é guardado pelo sangue de Jesus. Assim diz o Senhor para você. Você é filho amado e tem um grande valor para Ele. Fica com Deus. Jesus ama você e a sua casa e Ele tem guardado vocês. Lembre-se, você tem um grande valor, viu?